Com a morte, hoje, é aquele purgatório em que o autor fica após a morte. Mas Osman ia ao Rio com frequência, se hospedava comigo, e eu ficava espantado com o que ele fazia em 2 dias. Ele fazia mais do que eu em 6 meses de Rio. Cumprindo Ele via todas as peças de teatro, andava muito bem vestido, parecia um lord inglês, educadíssimo, gentilíssimo, tinha horário para tudo e tinha uma produção espantosa em todos os níveis. Então um dia Osman me perguntou, olha, como é que está o romance? Eu digo, olha, Osman, romance como? Eu trabalho num banco, trabalho num jornal, dou aula, faço tradução. Ele falou, olha, repete tudo. Quer dizer, você vai a um banco, vai a um jornal, faz tradução, tudo. Eu digo, é. Isso é engraçado. Para o patrão, tudo. Para você, nada. Então, eu aprendi que, de fato, essa disciplina é fundamental. A partir daí, você tomou a lição. A partir daí, aprendi, criei vergonha e comecei a trabalhar regularmente. E como é que, então, por exemplo, aqui está nas minhas mãos, vou até tirar a tarja, primeiro eu vou mostrar. Estamos aqui com o Lição da Noite, que foi o prêmio de melhor romance da Associação Paulista de Críticos de Arte. E aí, foi um livro, está aqui, inclusive está aqui, O Mar de Copacabana na capa do livro. Foi um livro que você, no final aqui, Rio de Janeiro, Flamengo, 3 de agosto de 93, 24 de setembro de 97. Você levou 4 anos e 1 mês na... Era uma disciplina diária, aí pegando aí a história Olha, eu trabalho todos os dias entre 4 e 5 horas. Então, o meu processo de criação talvez não seja dos mais inteligentes. O Otran Dourado, por exemplo, que é um grande escritor, ele planeja tudo na cabeça. Então, o Otran é capaz de dizer, hoje, o que vai escrever na página 187 do romance Em Andamento. Então, ele tem toda a estrutura, tudo pronto. Eu, de fato, não sei o que vou escrever. Quando eu sento, vou ao computador, é uma tentativa de saber o que eu quero dizer. Você descobre na medida em que vai... 400 páginas depois, eu vejo se ali dentro há ou não romance. Se houver, eu parto para o romance. E eu gosto muito, assim, daquelas coisas bem frescas, entende? Quer dizer, uma mesa bem arrumada, um chá quente, um bom uísque. Eu gosto muito dessas coisas, mulher bem vestida, filme de Walter Gokuri. Eu gosto muito das coisas bem feitas. Então eu tenho uma obsessão pela qualidade do texto. E procuro fazer um texto simples, mas com altíssima pretensão de pelo menos entrar numa faixa do bar em música. É uma simplicidade bastante difícil de atingir. E o Lição da Noite, que a Associação Paulista de Críticos de Arte foi muito generosa, que me deu o prêmio de romance do ano, ele foi uma desgraça para escrever. Foi muito difícil, porque é o romance em cima do número 7. Toda a simbologia do número 7. Então o romance tem 7 personagens. São 4 mulheres e 3 homens. Homens e mulheres bem-sucedidos profissionalmente, cada um com sua atividade, mas um terrível desacerto afetivo. Então o romance é uma tentativa de entender o que é amor e morte. Então sempre que há o mito, e a ciência avança e descobre coisas, o mito recua. Quanto mais a ciência avança, mais o mito recua. Mas chega um ponto em que o mito se impõe de novo. É quando fala em amor e quando fala em morte. Então, Lição da Noite é uma tentativa de entender essa magia do relacionamento homem e mulher. Wesley, vamos, já que a gente está falando do livro, vamos ver e ouvir aqui junto um trecho de Lição da Noite de Esdras do Nascimento. Amorim jamais poderia imaginar que fosse tão difícil se separar de uma mulher. Nos últimos anos, eram chatíssimos os fins de semana com Sarita. Ficava trancado no quarto, lendo por obrigação. Mal prestava atenção às frases. Chegava ao fim das páginas sem entender nada. Tinha de voltar ao início. Irritado, deixava o livro de lado, pegava o uísque na cozinha, terminava enchendo a cara e brigando com a mulher. Embora, mesmo já bêbado, tivesse consciência plena de que não era aquela a melhor maneira de lidar com o problema. No dia seguinte, curado do porre, mas ainda de ressaca e amargurado, sentia-se culpado e arrependido de quase tudo que dissera.
Essas, quantos telespectadores não se identificarão com o discurso do seu personagem? Pois é, isso aí lembra outra coisa curiosa, que é o seguinte: de vez em quando, por circunstância, a gente vai ao programa de televisão, aparece no jornal, e há sempre os vizinhos e conhecidos. Mas a senhora te via na televisão, eu vi jornal. E eu sistematicamente pergunto, de pura maldade: e o livro leu?